Hoje é dia de Aline Responde aqui no canal e eu tô respondendo hoje a dúvida da Joana Santos. Um beijo, Jo, e ela mandou a pergunta assim pra mim. Oi, linda, tudo bem? Surgiu uma dúvida sobre lei da atração e eu queria saber. Se eu vibrar para outra pessoa, por exemplo, eu vibro para alguém passar em uma faculdade, e se ela vibrar ao contrário, como funciona o do outro lado? E se alguém vibrar algo negativo e ela acreditar muito, se ela acreditar, acontece? Bora lá, tem bastante pergunta aqui imersa em uma só, né? O que acontece, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, clique em se inscrever, tá? Clique em se inscrever, clica em curtir esse vídeo para eu saber que você gosta desse assunto, manda esse vídeo para mais pessoas para chegar e mais gente essa mesma pergunta, tá bom? Então agora vamos lá, o que acontece, né? Se você vibrar para outra pessoa, você consegue vibrar para outra pessoa? Não, tá? Cada um é responsável pela vibração que emite. Já pensou a confusão que seria se a gente conseguisse vibrar para outra pessoa? Se a minha vibração interferisse na criação da outra pessoa, né? Você não consegue vibrar para outra pessoa, mas eu vou te falar o que você pode fazer, tá? Então, o que acontece? A gente não consegue vibrar para outra pessoa. Cada um, eu tô sempre dando esse exemplo aqui nos vídeos. Imagina, por que Deus, né, a fonte, ela se difundiu em várias pessoinhas? Porque cada uma é responsável pela própria experiência. Lembra daquilo do livre-arbítrio? A gente é responsável pelas escolhas que a gente faz, tá? E geralmente, quando a gente tenta vibrar pela outra pessoa, o que a gente está tentando é controlar a experiência do outro, tá? Controlar a experiência do outro, ou seja, fazer com que o outro faça aquilo que vai fazer a gente se sentir bem. Mesmo que você queira, você acha que aquilo é para a pessoa não sofrer, né? Mas a pessoa quer muito isso, porque pelo que eu percebo aqui na pergunta provavelmente a pessoa quer passar nessa faculdade, só que a pessoa não acredita. Então você quer fazer, né, a vibração sua, fazer com que você vibrando, você vai fazer com que ela consiga algo que ela não acredita que é possível para ela. Por que você quer fazer isso? Pensando pela essência, tá? Você quer fazer isso porque se essa pessoa não passar nessa faculdade, ela vai sofrer. E você vendo essa pessoa sofrer, você sofre por tabela. Você não pode, porque é por isso que eu falei do controle. Quando a gente faz isso, a gente está tentando controlar o outro, controlar uma circunstância para que a gente se sinta bem através daquela circunstância, né? O outro sofrer, eu não posso controlar que o outro passe por aquilo que ele está passando na vida dele. O que eu posso controlar? Como eu me sinto em relação a isso, tá? Porque às vezes a gente tenta controlar o sofrimento do outro. Claro, você não quer que o outro sofra, só que esse desejo de não querer que o outro sofra, ele é um desejo de, se eu vejo o outro sofrendo, eu sofro quando eu vejo o outro sofrendo, tá? Não tá dizendo que você tá fazendo isso pensando em você, mas intrinsecamente, por que você não gosta de ver o outro sofrendo? Porque quando você vê um outro sofrendo, você sofre. E aí, para evitar o seu sofrimento, porque você acha que o seu sofrimento é uma consequência que é inevitável, se você vê alguém sofrendo, é inevitável que você sofra, você tenta controlar o que o outro vai fazer para que assim você não sofra. Só que você não tem como controlar a vida do outro de maneira alguma, ainda que seja pro bem, entende? Eu não tô falando que você tá tentando, as pessoas sempre pensam, quando falam em controle, controlar para o mal. Eu estou controlando a pessoa, porque eu sou manipuladora, que eu quero o mal dela. Não, gente. Controle, na maior parte das vezes, a pessoa que controla sempre é pro bem. Só que eu não quero que o outro sofra. Geralmente isso vem muito de mãe, né? Eu não quero que a minha filha sofra. Eu não quero que ele passe por isso. Porque quando ele passa, eu sofro. Só que você não pode controlar o seu filho, as ações dele, as decisões dele, o que ele faz na vida dele. Entende? O que você pode controlar, como você se sente em relação a isso. Mas Aline, é um absurdo. Como que eu vou ser uma pessoa? Tô falando aqui porque a gente vive num mundo cheio de premissa errada, tá? Como que eu sou uma pessoa que eu tô vendo o outro sofrendo e eu não vou me sentir compaixão? Compaixão tá muito diferente disso. Ser compassivo não é chegar e sofrer junto, meu Deus, tá tudo acabado porque aquela pessoa tá sofrendo. Isso não é compaixão, tá? Quando você faz isso, tá entrando na corrente de dor daquela pessoa. E geralmente, quando a gente para analisar aquela pessoa que entra na mesma corrente de dor daquela pessoa, ou seja, começa a sofrer, normalmente é que ela não consegue ajudar. A gente chegou numa situação a acreditar que eu ajudo o outro quando eu compaixão, sou compassivo. Então eu choro junto com aquela pessoa. Você não ajuda em nada aquela pessoa chorando junto com ela. Agora, quando você mantém uma vibração positiva, mesmo na situação que está desenrolando ali, você é aquela pessoa que pode ajudar. Já observou que em situação caótica, tenta puxar da sua cabeça aí, qualquer situação que você
tenha visto um pouquinho fora do padrão, meio caótica, a pessoa que estava chorando junto nunca foi a que resolveu o problema. Pode observar. Agora tem sempre aquela pessoa que algumas pessoas vão dizer que é fria, que tá na dela ali, que tá calma, mesmo vendo o circo pegar fogo e que consegue resolver quase tudo. Isso é uma amostra clara de que você ser compassivo, no sentido errado de compassivo. Ser compassivo é você ver a pessoa com o potencial que ela é, tá? É diferente de você ver a pessoa e se jogar no choro junto com ela, sofrer junto com ela. Então, assim, no sentido errado de compassivo, mas eu tenho compaixão, por isso que eu tô chorando, é porque eu tenho empatia com aquela pessoa. Enfim, quando você se une à dor daquela pessoa, você não é a pessoa que consegue ajudar ela. Quando você entende que, independente da circunstância que esteja acontecendo, a sua única obrigação é se sentir bem, é tentar encontrar um ponto de equilíbrio dentro de você e se sentir bem, porque quando você permite que o seu bem-estar flua, as coisas tendem a fluir melhor, você não se junta à corrente de dor do outro. E aí o que acontece? Você tem mais controle e mais poder de ajudar o outro. Uma frase que Abraham fala muito. Uma pessoa alinhada, no caso, uma pessoa que está permitindo o bem-estar dela, ela é milhões de vezes mais poderosa que 10 mil que não esteja. Entende onde que eu quero chegar? Então, assim, primeiro ponto aqui, pode ser que às vezes pode parecer que eu esteja fugindo do assunto. Não é. Porque essa ideia de que eu quero vibrar pelo outro é porque eu quero controlar o outro. Por que eu quero controlar o outro? Porque eu quero que o outro não sofra. Por que eu quero que o outro não sofra? Porque quando eu vejo ele sofrendo, eu acho que a única alternativa que eu tenho é sofrer junto. E não, tá? O ato de o outro estar sofrendo não significa que eu tenho que sofrer junto. Imagina, por exemplo, né? Eu sei que isso é uma compreensão que eu cheguei não foi ontem. Então, assim, de um dia pra noite que eu quero dizer, né? Foi aos poucos. Então, assim, agora imagina um exemplo. Se você vê uma pessoa doente, você tem que ficar doente para que você dê apoio para essa pessoa? Porque é o mesmo pensamento, entende? Então se aquela pessoa tá passando por um sofrimento, é difícil, é impossível eu me manter neutra e não entrar no mesmo sofrimento que ela, senão não tô demonstrando apoio. Então, se uma pessoa tá doente, você tem que ficar doente também para demonstrar apoio para aquela outra pessoa, entendeu? Não funciona assim, né? Uma pessoa, quando eu entendo que eu não tenho controle sobre a vida do outro, eu tenho controle sobre as minhas próprias emoções. Então, se tem alguém que tá passando por algo que eu não desejo, que ela passe, o que eu preciso fazer? Controlar as minhas emoções de modo que isso não me afete. Significa que eu não me importo com essa pessoa? De forma alguma. Significa que eu me importo tanto comigo mesmo, principalmente, né? Porque eu sei que quando eu estou em equilíbrio, eu sou alguém que tenho capacidade para ajudar muito mais o outro de quando eu não estou em equilíbrio, entendeu? Então essa que é a questão. O primeiro ponto é esse. Não tente controlar. Esse desejo de querer vibrar por uma outra pessoa é querer controlar a vida do outro. E não está no seu alcance isso de forma alguma. Senão Deus não teria mandado 7 bilhões de pessoas para a Terra. Só teria mandado para uma viver a experiência só e acabou, né? Não precisaria de um monte de gente. Se é só para cada um viver a experiência que você quer que o outro viva, não precisaria, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Não dá para vibrar por outra pessoa. E esse desejo que a gente tem de vibrar é um desejo de tentar controlar o outro. E não funciona assim, tá bom? Então esse que é o primeiro ponto. Agora, vamos lá. O que eu posso fazer então, Aline? O que eu posso fazer? Primeira coisa, é encontrar equilíbrio dentro de você, primeiro, para se sentir bem. E ver aquela pessoa como da forma que você quer que você veja. Por exemplo, se você quer ver que aquela pessoa passando na faculdade, não seria bem passar na faculdade. Qual o desejo que está por trás disso? Seria sucesso? Ver aquela pessoa bem-sucedida? Tá? Para de tirar, eu falo sempre aqui isso. Todo mundo confunde caminho com destino. Faculdade é um caminho para o quê? Para alguma coisa que você deseja. Se sente bem, ser bem-sucedido financeiramente, enfim. Então, o que acontece? Quando você para de trocar o caminho pelo destino, fica mais fácil. Eu quero ver essa pessoa bem-sucedida. Então, começa a visualizar essa pessoa bem-sucedida, entendeu? Não fica tentando controlar o que vai fazer a vida dela. Porque quando você tá alinhado com você mesmo, o que acontece? Se você tá vendo essa pessoa como alguém pessimista, como alguém que não tem capacidade própria, sabe? Essas coisas que você tá vendo que te preocupam e que estão fazendo com que você pense em vibrar por ela, porque ela não é capaz. Quando você vê uma pessoa fora da capacidade dela, você tá fora do seu alinhamento com quem você realmente é. Porque o seu eu superior nunca olha pra ninguém e acha que ela é incapaz. Por isso que quando a gente olha pra alguém, a gente vê alguém, a gente sente pena, ou a gente sente dó, ou a gente acha que a pessoa não é capaz, ou a gente se preocupa com alguém, essa é a emoção que eu tô falando, medo, dó, pena, preocupação, é o quê? É uma emoção negativa. Por que é uma emoção negativa? Toda vez que você experimenta uma emoção negativa, significa que aquilo que você está pensando é diferente do que o seu eu superior pensa sobre o mesmo assunto. O que isso quer dizer? Que se você está preocupado com aquela pessoa,
porque aquela pessoa não é capaz, seu eu superior acredita que ela é capaz. Porque ele está vendo aquela pessoa, não aquele corpinho físico que você vê. Ele está vendo a plenitude que ela é, a potência que ela é. Ele sabe que aquela pessoa é o criador da própria realidade, que ela tem uma potência infinita. E aí você está vendo ela pelo um olhar diferente do que a sua fonte vê. Por isso que você sente uma emoção negativa de preocupação, de dó, de pena, de qualquer que seja uma emoção negativa em relação a quem você está vendo. Entendeu? Então, a primeira coisa é você praticar a permissão de modo que você consiga se sentir bem e comece a ver aquela pessoa da forma que o seu eu superior também vê, tá? E aí o que acontece, né? Isso, no caso, o que acontece é o seguinte: quando você começa a se sentir bem, o que acontece é que você se torna uma influência positiva para a pessoa. Porque é aquilo que eu falei, uma pessoa, né, positiva, vibrando positivamente, ela é milhões de vezes mais forte de que 10 que não estão. Então, o que acontece? Eu acho que eu falei isso em outro vídeo e não nesse, mas tudo bem. Então, o que acontece? Quando você foca em se sentir bem, em estar bem com você o tempo todo, em praticar altas vibrações e começa a ver aquela pessoa com o mesmo olhar que a fonte vê e não mais com preocupação sobre o futuro dela, você começa a se sentir bem e aí, no caso, não é que você está vibrando para aquela outra pessoa, é como se a sua energia positiva comece a respingar por aquela outra pessoa também. Você vê aquela pessoa acreditando que ela é confiante, que ela é capaz, que ela é positiva, que ela acredita nas coisas boas. Você começa a olhar para aquela pessoa de forma diferente e essa energia que ressoa de você é como se fosse uma luz que resplandecesse no outro e faz com que o outro consiga também se ver da mesma forma. Então você se torna uma potência positiva, mas o seu objetivo aí nesse caso, eu vou fazer assim para poder fazer com que essa pessoa entre na faculdade. Não, tá? Nunca é. O seu relacionamento mais importante é entre você e você mesmo. Então o que você vai acontecer? Eu vou fazer assim porque eu não tô me sentindo bem. Me preocupando com essa pessoa, com o futuro dessa pessoa, se essa pessoa vai fazer essa faculdade ou não. Não cabe a mim controlar o que essa pessoa vai fazer, mas cabe a mim me sentir melhor, independente do resultado. E aí, pode ser que essa pessoa, de repente, com essa luz que você resplandece de estar se sentindo tão bem, você começa, assim, a ser uma influência positiva. O seu próprio exemplo de se sentir bem faz com que essa pessoa comece a se sentir bem também, busca se sentir bem também. E aí, quando ela busca se sentir bem, se a faculdade, no caso, é algo que está atrelado ao bem-estar dela, vai vir facilmente, entendeu? Então, não é o caminho de eu vibrar para outra pessoa, porque não está no seu controle isso. É controle, tá? Controle, não entenda controle como uma coisa ruim, no fato de eu estou controlando o outro para fazer o que eu quero é ruim. Não. Controlar é sempre que eu acho que alguém tem que fazer ou agir diferente, ou sentir diferente, ou ser diferente, ou estar de um modo diferente para que isso me faça eu me sentir bem. E quando a gente fica nisso, a gente vira um refém, uma vítima, tá? Porque eu não posso controlar as outras pessoas, eu só posso controlar como eu me sinto. E aí, quando o seu único objetivo é se sentir bem, você coloca o seu bem-estar em evidência como prioridade, aí sim você se torna alguém poderoso para as outras pessoas, alguém que pode sim, tem potencial para ajudar outra pessoa. Mas enquanto você não faz isso, você não tem potencial de ajudar ninguém. Aline, mas como que eu vou ver uma pessoa que eu gosto numa situação difícil e eu não vou me sentir bem? Aquilo que eu te falei, tá? Você vai o quê? Isso também é praticar a permissão. A minha reação emocional não pode ser condicional às circunstâncias ao meu redor, porque eu não tenho controle sobre as circunstâncias, tá? O controle sobre as circunstâncias, ou a melhora, vamos dizer assim, não é o controle, mas a melhora das circunstâncias que acontecem com você vem de você controlar a forma que você se sente. Quando você começa a controlar a forma que você se sente e não controlar as circunstâncias, automaticamente o bem-estar flui para você e as circunstâncias mudam, tá? Mas enquanto a circunstância é o ponto de foco, eu preciso controlar a circunstância, não tem o que você faça, tá bom? Quando você é refém da circunstância, não tem o que você faça. Então, esse que é o ponto principal, tá bom? E aí, ela tem uma outra pergunta aqui, né? E se alguém vibrar algo negativo e ela acreditar muito? Se ela acreditar, acontece? Com certeza, tá? Tudo que a gente... não vou dizer com certeza, vamos dar uma brecha aqui, né? Como assim é uma brecha, né? Se a pessoa acreditar em algo negativo, acontece. Se ela acredita muito, né, no caso, naquilo que é negativo e tal, se ela tem uma crença sobre algo
e ali aquela crença dela, ela tem uma expectativa junto, pode acontecer. Não vou dizer que vai acontecer em 100% dos casos. Por que eu disse depende? O que eu quero dizer? Vai depender muito do quanto de bem-estar ela está permitindo. Tá? Porque o que acontece? O bem-estar é a base desse universo, é a base dominante desse universo. E as coisas negativas só acontecem com a gente, primeiro, porque a gente bloqueia o bem-estar, que já é a base. Se a gente não bloqueasse com pensamentos negativos, com expectativas negativas sobre as coisas não aconteceriam, coisas negativas não aconteceriam com a gente. Viria o contraste, que é a escolha do eu quero isso e não quero aquilo, eu quero isso e não quero aquilo. Mas a gente não tá aqui para experimentar coisas negativas, no caso de, isso aconteceu comigo. Não, tá? Essas coisas vêm do quê? Da gente bloquear o bem-estar que já está disponível pra gente o tempo todo. Então, eu não posso dizer se vai acontecer ou não primeiro. Ela tem que ter uma crença junto com a expectativa, com base no que ela acredita, com o que ela já viu acontecer com outras pessoas, enfim, com tudo isso. E é claro, com relação à vibração que ela está emitindo. Se ela emite uma vibração e você não tem como saber, tá? A gente não tem como saber. Não tem relação nenhuma vibração com comportamento. Tá? A gente tem essa premissa falsa de que a pessoa tá feliz porque ela mostra isso pra gente. Você não tem como estar na cabeça das pessoas, tá bom? Então, assim, às vezes uma pessoa que se mostra feliz, 99% do dia, a maior parte do tempo ela pode estar passando com momentos de preocupação, de medo, de dúvida, mas ela transparece para as outras pessoas que ela tá bem. Totalmente possível fazer isso, tá? Ao mesmo caso, ao contrário. Tem pessoas, às vezes, que estão mais fechadas ali, que são mais centradas, você acha que ela tá triste, na verdade não é. Ela pode estar simplesmente centrada no mundo dela e na cabeça dela tá vendo uma verdadeira festa, tá? Então, o que acontece? Não é com base do comportamento que você vai medir se essa pessoa, no caso, ela tá atraindo algo negativo para ela ou não. Tá bom? E aí o que acontece? Nem sempre se uma pessoa fala de algo negativo, se ela pensa algo negativo, se ela tá vibrando, como você disse, em algo negativo, isso vai realmente acontecer. Porque como eu te falei, a base desse universo é o bem-estar. Já imaginou se toda vez que a gente pensasse em algo negativo, aquilo acontecesse na nossa vida? Né? É uma vibração dominante que faz com que aquilo aconteça na nossa vida. A expectativa dominante, uma vibração dominante. E a gente não tem como definir a vibração de uma pessoa. Tá? Por conta tem gente que consegue, né, através de ver a aura das pessoas, e aí a partir disso essa pessoa vê, né, a aura da pessoa, e como ela vê a aura, ela sabe a vibração que a pessoa está emitindo, e aí já é uma outra coisa. Mas assim, a partir do comportamento é muito ilógico, porque vibração está relacionada à energia, e nem sempre a energia está relacionada ao comportamento da pessoa, tá? O comportamento pode ser diferente do que a pessoa realmente sente, né? Tanto ver que às vezes a gente percebe animal. Por que tem pessoas, às vezes, que todo mundo gosta e aí tem um animalzinho que não gosta daquela pessoa? Porque a vibração daquela pessoa, que é a energia que ela está emitindo, pode ser uma energia discordante da do animalzinho. Geralmente o animal, ele tá sempre muito conectado com a fonte, no caso, né? Ele também é uma extensão da fonte. E ele tá muito conectado com a fonte. E a energia dele é sempre mais equilibrada. E aí uma pessoa que, por exemplo, pode estar dizendo que aquela pessoa é ruim, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas se essa pessoa, por exemplo, está com energia de medo, porque ela tem medo do animal, ou porque ela está insegura, ou por qualquer outra coisa, o animal vai perceber isso. E você, como ser humano, às vezes não percebe, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então a gente nem tem como saber se a pessoa está vibrando negativo ou não pelo fato dela falar, ou pelo fato de como ela se comporta, tá bom? Mas pode acontecer? Pode acontecer. Isso vai depender muito do quanto ela está permitindo ou bloqueando o bem-estar. O bem-estar, as coisas que ela deseja, já estão disponíveis, tá? Então, não vem ou vem, acontece ou não acontece, porque quando acontece uma coisa negativa com a gente, o que significa que a gente não permitiu o positivo de acontecer. É basicamente isso, tá? Então, a base seriam vibrações positivas, experiências positivas. Quando isso foge do nosso controle, é porque em algum momento a gente bloqueou o bem-estar que já é dominante pra gente com pensamentos negativos, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você tem dúvida, tem alguma dúvida sobre a lei da atração ou alguma situação que está acontecendo na sua vida, coloca aqui no comentário pra mim para que eu possa responder num próximo vídeo. Tchau, tchau! Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo.
Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.